Bora estudar! Hoje nós vamos analisar o conto O Homem que Sabia Javanês, de Lima Barreto. Primeiramente nós precisamos falar sobre Lima Barreto, né? Não há como não falar sobre Lima Barreto. Para mim, um dos maiores injustiçados até hoje da literatura brasileira, né? Lima Barreto, negro, né? Sofreu muito com o alcoolismo, né? Com questões psicológicas, foi internado, né? em sanatórios, né? Teve vários problemas, isso refletiu muito na sua literatura, mas um gênio, né? Um gênio que ele escreveu ali aquele início de século XXI como ninguém, né? Injustiçado porque ele sempre foi marginalizado, né? Sempre foi colocado, não foi reconhecido realmente como um grande escritor, como deveria ter sido, né? Das grandes obras que vocês já conhecem, né? De Lima Barreto, Triste Fim de Policarpo Quaresma, Clara dos Anjos, né? E os contos. E nós estamos aqui para falar hoje de um dos contos, né? Que é O Homem que Sabia Javanês. Tá? Primeiramente vamos contextualizar ali, né? O momento em que se localiza o Lima Barreto na literatura brasileira, né? O Lima Barreto está entre aqueles escritores, né? Que não se consegue nomear exatamente, não tem tantas características em comum, então a gente não pode chamar de um movimento que é o pré-modernismo, né? Então ele se encontra ali no pré-modernismo, juntamente ao Monteiro Lobato, né? Ao Euclides da Cunha, ao Simões Lopes Neto, né? Augusto dos Anjos, entre outros, tá? Então eles estão antecipando ali o modernismo. Então a gente já tem algumas características já de linguagem, né? Uma linguagem mais popular, mais próxima à população, diferentemente das escolas anteriores, mas ainda traz algumas características ali das escolas anteriores. E sobre esse conto, né? Sobre esse conto nós temos um personagem que ele vai contar uma história, né? Ele chega com o seu amigo Castro e ele vai contar uma história, né? E o amigo fala assim, mas isso aí antes de você ser cônsul, né, tal. E ele vai começar a contar essa história dele, né? Isso foi depois, não, isso foi o que me levou a ser cônsul. Prestem atenção no nome desse personagem, né? Castelo. Castelo é uma fortificação, né? Para se construir um castelo, você precisa de uma base forte, né? Uma coisa bem alicerçada, né? E exatamente o oposto do que nós vamos ver aqui, né? Então nós temos o personagem Castelo, ele começa a contar essa história em um momento difícil da vida dele, né? Em que ele estava com muitas dificuldades e ele vê um anúncio para professor de javanês. E aí ele observa aquilo ali. Olha só, né? Por aí você já começa a perceber, né, ali a falta de qualificação dele, né? Então ele vê um emprego de professor de javanês e ele fala, eu vou me candidatar a essa vaga porque não vai ter muitos concorrentes, tá? Então ele sabia que se ele fosse concorrer com várias pessoas, ele seria deixado de lado. Então isso já desmonta ali o nome castelo dele, né? A fortificação. Mas ele vai construir esse castelo, pense nisso, ele vai construir esse castelo mesmo assim, né? Em cima da areia. A crítica do Lima Barreto é a sociedade da época, mas a gente pode trazer aqui, né, essa crítica mais de 100 anos depois, tá? Então vamos lá. Então o Castelo começa a contar essa história, né, que ele viu aquele anúncio e ele pensa assim, ah, javanês, né, foi lá na biblioteca, né, e pegou ali uns... Começou a estudar um pouquinho ali de javanês, procurou sobre javanês, se informou um pouquinho, alfabeto e tal, e se apresentou. E o senhor, né, o barão de Jacuecanga lá, né, olhou para ele e falou assim, interessante, né, e o contratou, tá? Só que o barão, ele não conseguia, não precisou, né, na verdade, do conhecimento dele, porque o barão não avançava nos estudos. Então, um pouquinho que ele sabia era suficiente para enrolar o barão, né? E, na verdade, o barão depois ele conta por que ele queria aprender o javanês. Porque era por conta de um livro que ele recebeu e esse livro vinha passando, né? E chegou até as mãos dele e ele precisava entender o que tinha naquele livro, tal. E aí até que ele chega à brilhante conclusão que eu não preciso aprender javanês. Você pode ler o livro para mim. E é claro, né, que o Castelo ele enrolou, né? Ele falou ali, inventou histórias, né? E foi inventando histórias e aquilo pegou.
negócio é que a fama dele, a fama do castelo, ela foi crescendo, né? Ela saiu dali, ela se espalhou pelo Brasil, né? Ali pela corte, né? Pelo Brasil, enfim, né? Ela se espalhou e ele chegou até o cargo de cônsul. Ah, mas essa história aí, né? Vamos pensar assim, mas essa história aí, ela tá meio esquisita, né? Porque esse cara não conseguiria. Gente, o que nós temos na política hoje? Né? Alguém que é chamado de mito, que dormiu 30 anos no Congresso, né? Não precisa ir muito longe, né? E as pessoas acreditam naquilo como se fosse, né, um exemplo de honestidade, né? Uma pessoa que nunca demonstrou nada de honestidade é exemplo de honestidade para as pessoas. Então só por aí nós já podemos ter, né, o Lima Barreto já naquele tempo falando sobre o que acontece no Brasil até hoje, né? E claro que durante essa conversa, né, o Castro, ele questiona, mas nunca você foi colocado à prova? Não, aconteceu uma vez que teve um marinheiro lá que chegou e ele era de Java, mas eu fiquei enrolando para ir, né? Tal. E quando eu pude ir, ele foi solto porque ele falava uma meia dúzia de palavras em holandês e conseguiram tirá-lo. Então esse personagem Castelo, ele vai crescendo, né? Ele é indicado, ele vai para congressos de línguas, né? Porque ele é tido no Brasil como o único cara que realmente fala o javanês. E ele conta uma história curiosa, né? A única vantagem que ele tem é que ele é malandro, né? Então ele não tem conhecimento nenhum, mas ele é malandro e ele consegue ser rápido, né, nas suas desculpas. Por exemplo, né, lá no início, quando o barão o recebe em casa para contratar, como que você aprendeu essa língua? Ele rapidamente lá, não, porque o meu pai era de lá, o meu pai veio, então eu sou filho, né, de Polinésio, então eu vim lá, meu pai veio lá de Java e me ensinou. Então ele era muito rápido, né? E posteriormente ele foi ali crescendo, né, até tornar-se cônsul, tá? Cônsul. Ah, e algo muito importante, né? Lá no finalzinho do conto, né, vamos nos lembrar o que ele fala que ele poderia ser bacteriologista eminente se ele quisesse. Então nesse país, qualquer pessoa pode ser o que quiser, desde que tenha lábia, né? Desde que as pessoas acreditem em fake news. Olha como isso é. Por que bacteriologista eminente, né? Porque na época, né, eles estavam vindo da revolta da vacina que teve naquela época, parecido com agora, né? E as pessoas criavam muitas fake news sobre aquilo, as pessoas não queriam tomar vacina. Olha como esse conto é atual, né? Como hoje. Então hoje, gente, não é o que nós acompanhamos por aí, não é o que nós vemos nas redes sociais, pessoas que não entendem nada, querendo dizer que é que se faz, que se toma vacina, que não se vai tomar a vacina por isso, que cloroquina é melhor que isso e que aquilo. Então tá, gente. Acho que é isso, né? O que nos traz hoje esse conto, o homem que sabia japonês, não. O homem que sabia javanês, é isso, né? É um tapa na cara da gente aí, né? Um tapa na cara da nossa sociedade, né? Que hoje ainda colocamos personagens, pessoas idolatram personagens, né? Idolatram pessoas que têm essa forma de agir como tinha o Castelo, né? Pessoas que constroem um castelo sem alicerce nenhum. Beleza, gente? Espero ter ajudado aí. Tá? Por hoje é isso e simbora estudar!